Eu enterrei o machado no crânio do meu cunhado com um golpe seco, como se estivesse cortando lenha no quintal da casa de Alfama onde cresci, e o sangue jorrou quente como o vinho tinto que ele tanto adorava roubar das minhas noites insones. Minha mãe gritou primeiro, um berro que ecoou pelas ruas estreitas de Lisboa como o lamento de uma saudade eterna, mas eu só sorri, porque 9 anos de suor e ossos partidos mereciam pelo menos um instante de silêncio vingativo. E então, enquanto o corpo dele desabava sobre o azulejo rachado da cozinha, eu sussurrei para a minha irmã, que assistia paralisada com os olhos vidrados de quem sempre comeu dos pratos que eu lavava: agora, vamos ver quem herda o que sobrou da nossa miséria familiar. Aquele golpe não foi impulsivo, foi o clímax de uma ópera de ressentimentos que eu ensaiara na minha mente durante noites inteiras, deitada na cama estreita do meu quarto alugado em Chelas, onde o cheiro de mofo se misturava ao fedor do meu próprio cansaço. Eu me chamo Ana, e em Lisboa, onde o Tejo murmura segredos de traições antigas, eu aprendi que a família não é um porto seguro, mas um navio furado que afunda os que remam mais forte. Aos 15 anos, quando o meu pai morreu num acidente de construção, um andaime que se deu como a promessa de uma vida melhor, eu jurei que seria o pilar da casa. Minha mãe, com as mãos calejadas de costureira, chorava nos lençóis que eu remendava à noite, e minha irmã, a caçula Beatriz, era o sol que iluminava tudo, mesmo que fosse só um reflexo falso do meu esforço. Eu comecei a trabalhar aos 16, limpando escritórios no bairro Alto até o amanhecer, os pés inchados nos sapatos apertados que comprava em feiras de segunda mão no mercado da Ribeira. Aos 18, entrei numa fábrica de conservas em Marvila, onde o sal do bacalhau corroía a minha pele como ácido, e as 80 horas semanais viraram rotina: acordar às 4 da manhã, engolir um pão com chouriço frio e correr para o autocarro lotado, que cheirava a suor e desilusões. Mandava dinheiro para casa todos os meses, 600 euros para a renda em Alfama, mais 200 para as contas da luz que piscava como um aviso de colapso iminente. Beatriz, a Beatriz. Ela estudava arte na universidade, com os livros que eu pagava, sonhando em ser pintora como se o mundo devesse cor para as suas preguiças. Ana, tu és a forte, a que aguenta, dizia a minha mãe, enquanto afagava os cabelos loiros da caçula, que nunca sujara as mãos com nada além de tintas caras. Os anos escorregaram como o óleo de sardinha nas minhas luvas de borracha. 2016, quando a crise apertou e eu perdi 2 meses de salário para tapar o buraco que o namorado de Beatriz abriu nas finanças da família. 2018, o ano em que casei com o João, um mecânico de Belém que prometia uma vida simples, mas que logo se tornou cúmplice da indiferença geral. Ele trabalhava o suficiente para beber pastéis de nata no fim de semana, mas eu era a máquina, fábrica de dia, limpezas à noite, e fins de semana a lavar roupa para vizinhos que me pagavam em migalhas. 9 anos assim, 468 semanas de ossos doridos e sonhos engolidos como pílulas amargas. E o que recebia? Um obrigada murmurado na missa de domingo, onde o padre de Santa Maria Maior pregava sobre o sacrifício das filhas devotas. Mas o estopim veio numa quinta-feira de agosto de 2025, o calor de Lisboa sufocando como um abraço indesejado. Eu cheguei a casa depois de 14 horas de turno extra, o chefe da fábrica me deveu favores, e eu os cobrava em horas, não em euros, e encontrei a sala de estar transformada num altar para Beatriz. Balões cor-de-rosa flutuavam como fantasmas alegres, e no centro, uma pilha de caixas embrulhadas em papel de seda, presentes que minha mãe jurava terem vindo do céu. Beatriz, com 25 anos agora, posava para fotos no telemóvel dela, o vestido novo colado ao corpo como uma segunda pele que eu nunca poderia pagar. Casamento, gritou ela quando me viu na porta, os olhos brilhando de uma felicidade que eu invejava em silêncio. O noivo. O meu cunhado em breve, o Ricardo, um corretor de imóveis de Cascais que cheirava a colónia cara e promessas vazias. Ele apertou minha mão com um sorriso que dizia obrigado por criar a noiva perfeita, e eu apertei de volta, sentindo os calos das minhas palmas contra a maciez da dele. A festa improvisada durou até à meia-noite, vinho do Douro fluindo como se fosse água da fonte do Rocio, e eu servi as mesas, limpando pratos sujos enquanto ria das anedotas que não me incluíam. Minha mãe, com 62 anos e as costas curvadas como o arco do triunfo, cochichou-me ao ouvido: Ana, filha, Beatriz merece isto. Ela é o nosso sonho realizado. Tu és a âncora que nos mantém no chão. Âncora. A palavra ficou presa na minha garganta como um espinho de ouriço do mar. Naquela noite, deitada ao lado do João, que roncava alheio ao furacão na minha cabeça, eu tracei o plano pela primeira vez. Não seria um grito, mas um sussurro que derrubaria o castelo de cartas que eles chamavam de família.
Os dias seguintes foram um vórtice de preparativos para o casamento, e eu, claro, a costureira invisível. Costurei o vestido de noiva de Beatriz nas noites em que o corpo implorava por descanso, os dedos furados por agulhas como penitências num convento de Mafra. Paguei o banquete no restaurante em Belém, onde os pastéis de nata seriam servidos em pratos de porcelana que custavam mais que o meu salário mensal. Ricardo, o noivo, circulava como um tubarão, falando de investimentos familiares. Ele convencera minha mãe a hipotecar a casa de Alfama para um futuro melhor, e o dinheiro. Direto para o apartamento de luxo em Cascais que ele e Beatriz alugaram para a lua de mel. É temporário, Ana, disse ele uma tarde, enquanto eu arrumava as malas dela. Depois do casamento, tudo se equilibra. Tu e o João podem vir visitar. Visitar. Como se eu fosse a prima pobre de Trás-os-Montes. O ressentimento crescia em mim como era selvagem nas paredes do convento do Carmo, sufocando as pedras até ao colapso. Eu via Beatriz passear pelo chiado de mão dada com Ricardo, rindo de trivialidades que eu pagara com o meu sangue, e pensava nas cartas que escrevia à minha mãe aos domingos, cartas que nunca enviava, cheias de acusações que ecoavam como fado no bairro alto, porque ela, mãe. Porque não eu? O João, meu marido, tentava acalmar-me com cervejas no terraço de casa, olhando o Tejo ao pôr do sol. Deixa rolar, Ana. A vida é assim em Portugal, uns sobem, outros remam. Mas eu não queria remar mais. Queria afundar o barco. 2 semanas antes do casamento, o plano solidificou-se numa conversa acidental com a Dona Rosa, a vizinha de Alfama que lia tarô nas tardes quentes. Ela baralhou as cartas na mesa de ferro forjado, o cheiro de jasmim do seu jardim misturando-se ao sal do rio, e virou o arcano da torre, destruição repentina, revelações que abalam fundações. Cuidado com o que guardas no peito, rapariga, disse ela, os olhos enrugados como as colinas de Sintra. O ódio cozido devagar vira veneno que mata o cozinheiro. Mas eu ri, um riso seco como o vinho de Alentejo. O veneno seria para eles. Comecei devagar, como uma onda que lamba a praia de Carcavelos antes de o tsunami chegar. Primeiro, as finanças. Acedi às contas bancárias da família, senhas que minha mãe me dera anos antes para emergências, e transferi pequenas quantias para uma conta secreta em meu nome. Nada que levantasse suspeitas, só o suficiente para secar o fluxo para o casamento. Beatriz ligou-me em pânico uma noite. Ana, o dinheiro para as flores sumiu. O que faço? Fingi surpresa, ofereci-me para verificar, e enquanto falava ao telefone, imaginei as pétalas murchando como as esperanças dela. Deus ajuda quem cedo madruga, respondi, e desliguei com o coração batendo como o sino da Sé de Lisboa. Em seguida, o João. Ele era o elo fraco, o homem que eu amava apesar de tudo, mas que bebia demais e falava demais. Uma noite, depois de uma discussão sobre o nosso futuro, quero um filho, Ana, mas como, com estas horas? Eu o levei para um bar em Cais do Sodré, onde as luzes neon piscavam promessas falsas. Bebemos ginginha até ele confessar, eu invejo o Ricardo, sabes? Ele tem tudo sem suar. Plantei a semente ali, entre shots de licor, e se tu tivesses? E se o Ricardo tropeçasse? Ele riu, mas os olhos dele brilharam com uma ganância que eu nunca vira. No dia seguinte, enviei anónimos para o escritório de Ricardo, fotos antigas de Beatriz com ex-namorados, rumores de dívidas que eu inventara com base em conversas ouvidas. Nada comprovado, só o suficiente para o veneno infiltrar-se. O casamento aproximava-se como uma tempestade do Atlântico, e eu era o furacão no centro. Minha mãe, frágil agora com a artrose que prendia à cadeira de balanço, chamou-me para uma conversa no quintal, onde as laranjeiras davam frutos amargos como o meu humor. Ana, minha filha, perdoa-nos. Beatriz é fraca, precisa de ti. Fraca. A palavra que eu engolira 1000 vezes. Abracei-a, sentindo os ossos dela como galhos secos, e jurei em silêncio que o perdão seria a minha lâmina mais afiada. Naquela noite, costurei o véu de Beatriz com linhas pretas escondidas nas dobras, um toque teatral, pois o drama português ama os símbolos. O dia do casamento amanheceu com um sol impiedoso sobre Lisboa, o tipo de luz que expõe as rachaduras nas fachadas do Chiado como verdades nuas. Eu acordei cedo, como sempre, o corpo protestando com dores que subiam das costas aos ombros como correntes de um navio ancorado em Oeiras. O João já saíra para a oficina, murmurando algo sobre ajudar o Ricardo com o carro, e eu sorri para o espelho rachado do quarto, vendo uma mulher de 34 anos cujos olhos castanhos carregavam o peso de oceanos não navegados.
Vesti-me com o vestido simples de algodão azul, o mesmo que usara no meu casamento, lavado e engomado por mim mesma, e desci para Alfama, onde lá cheirava a sardinhas grelhadas e a segredos velhos. A igreja de São Vicente de Fora estava decorada com flores brancas que eu pagara na véspera, pétalas de gardénias que tremiam ao vento como corações ansiosos. Beatriz chegou de táxi, radiante no vestido que eu costurara, o tecido acetinado caindo como uma cascata de leite sobre a sua silhueta esguia. Obrigada, mana, disse ela, beijando-me as bochechas com lábios pintados de vermelho como o vinho de Porto. Sem ti, isto não seria possível. Possível. A ironia cortou-me como a navalha que eu afiara na cozinha na noite anterior. Ajudei-a a arrumar o véu, os dedos tremendo levemente ao tocar as linhas pretas escondidas, e pensei nas histórias de fado que ouvia na rádio, mulheres traídas que cantavam a dor até o sangue correr. O padre, um homem idoso com a voz rouca como o Tejo em maré baixa, iniciou a cerimónia com palavras sobre união e sacrifício. No amor, partilhamos tudo, proclamou, e eu, sentada na primeira fila ao lado da minha mãe, ri por dentro, um riso amargo como o café sem açúcar que eu bebia às manhãs. Ricardo, de smoking impecável, olhava para Beatriz com olhos que diziam posse, não paixão, e eu soube, naquele instante, que o meu golpe seria duplo, não só contra ele, mas contra o mito de felicidade que eles teciam à minha custa. Durante os votos, quando Beatriz jurou, na saúde e na doença, eu fechei os olhos e revivi os anos, as noites em que vomitava de exaustão após turnos na fábrica, o dia em que o João me pediu para adiar a lua de mel porque a família precisa, o Natal em que comprei os presentes e fingi que eram de todos. A recepção no restaurante em Belém foi um circo de risos forçados e pratos de bacalhau à brás que eu provava sem gosto. O João dançava com Beatriz na pista improvisada sob as luzes de corda, e Ricardo circulava entre os convidados, o telemóvel na mão como uma extensão do seu ego, fechando negócios enquanto bebia. Esperei o momento certo, o relógio marcando 22 horas quando o vinho soltara as línguas. Aproximei-me dele na cozinha, onde ele fumava um cigarro escondido, o cheiro misturando-se ao vapor das panelas. Parabéns, cunhado, disse eu, a voz baixa como o murmúrio das ondas em Cascais. Ele sorriu, confiante. Obrigado, Ana. Sabes, Beatriz falou tanto de ti. A irmã perfeita. Perfeita. A palavra acendeu o pavio. Perfeita o suficiente para pagar tudo isto, respondi, e tirei do bolso um envelope amarelado, documentos falsos que eu forjara com a ajuda de um colega da fábrica, que devia favores por turnos cobertos. Mas e se eu soubesse dos teus esquemas? As hipotecas fraudulentas na casa da minha mãe, os clientes que pagam em silêncio para não explodires. Os olhos dele arregalaram-se, o cigarro caindo no chão molhado. O quê? Isso é mentira. Mas a dúvida já ruía, como traças em um armário antigo de Belém. Eu aproximei-me mais, sentindo o calor do seu pânico. Não é mentira, Ricardo. É o preço da ingratidão. Ele tentou rir, um som forçado como o grito de uma gaivota ferida, e virou-se para sair, mas eu bloqueei a porta com o corpo. Espera. Há mais. Mostrei-lhe o telemóvel, uma mensagem anônima que eu enviara minutos antes, provas irrefutáveis de uma aventura dele com uma colega de trabalho, fotos editadas com maestria num app gratuito que aprendi a usar nas pausas do almoço. Beatriz vai adorar isto no dia da lua de mel. O rosto dele empalideceu como o mármore do mosteiro dos Jerónimos, e ele agarrou-me o braço, os dedos cravando como garras. Para, Ana. Eu resolvo. Dinheiro, o que quiseres. Dinheiro. A palavra que eu ansiara por 9 anos. Mas não era só isso, era o reconhecimento, o grito silencioso da minha existência apagada. Soltei-me com um safanão, sentindo a força nos músculos forjados pelo trabalho, e sussurrei. Quero a tua vida desmoronando como o terreiro do passo após o terremoto. Ele recuou, tropeçando numa panela caída, e eu saí da cozinha com o coração martelando como o sino da Torre de Belém. Na pista, dancei com a minha mãe, o seu corpo frágil contra o meu, e pela primeira vez em anos, senti pena, não dela, mas de mim, da rapariga que remara sozinha num mar de indiferença. A lua de mel deles partiu 2 dias depois, um voo para as Ilhas dos Açores que eu financiara com o meu bónus de fim de ano. Beatriz ligou-me do aeroporto, voz efervescente, mana, obrigada por tudo. Vamos trazer-te um ananás da Madeira na volta. Ri para o telefone, imaginando o paraíso deles transformando-se em inferno. O plano prosseguia, contactei um advogado em Lisboa,
um homem discreto de Alcântara que cobrava em prestações, e iniciei o processo de contestação da hipoteca da casa. Fraude, aleguei, com provas plantadas que apontavam para Ricardo. Minha mãe, ao saber, chorou no telefone. Ana, como podes? É o teu cunhado. Cunhado. Um título que ele nunca merecera. Enquanto esperava o colapso, o meu próprio mundo rachava. O João descobriu os anónimos, ele vira o telemóvel de Ricardo acidentalmente, e confrontou-me numa noite chuvosa, o Tejo inchado pela tempestade. O que estás a fazer, Ana? Isso é loucura. Ele andava de um lado para o outro na sala apertada, as mãos nos cabelos grisalhos precoces. Eu fiz por nós, respondi, a voz firme como o calcário das ruas de Alfama. Por ti, que mereces mais que sobras. Ele parou, os olhos enchendo-se de uma mistura de medo e desejo. E se nos destruires a todos? Mas no fundo, ele sabia, a destruição já estava feita, 9 anos antes, no primeiro cheque que enviei e que nunca regressou em gratidão. Os Açores deviam ser um idílio de vulcões adormecidos e oceanos azuis, mas Beatriz ligou-me na terceira noite, a voz trêmula como folhas de loureiro ao vento. Ana. Ricardo. Ele confessou tudo. As dívidas, a outra mulher. Diz que foi pressionado. Pressionado. Por mim, sim. Ri baixinho, sentindo o gosto metálico da vitória na boca. Volta para casa, mana. Eu cuido de tudo. Ela chorou, soluços que ecoavam como o fado de Marisa, e eu desliguei, deitando-me na cama com o João ao lado, que agora me abraçava em silêncio cúmplice. Eles regressaram como náufragos de um mar revolto, Beatriz com os olhos inchados e Ricardo arrastando uma mala como se carregasse o peso do império caído. O voo atrasara em Ponta Delgada, e quando desembarcaram em Lisboa, o céu estava cinzento como o granito de Sintra, um presságio que nem os poetas de Camões ignorariam. Eu esperava no aeroporto de Portela, o carro do João estacionado ilegalmente, e abracei Beatriz com uma ternura fingida que me doía no peito. Vem, mana. A casa está à nossa espera. Ricardo evitou o meu olhar, murmurando desculpas para o telemóvel, mas eu via o suor na sua testa, o tremor nas mãos, o veneno infiltrara-se, devagar e inexorável. De volta à Alfama, a casa parecia menor, as paredes de azulejo azul e branco assistindo em silêncio ao drama que se desenrolava. Minha mãe, sentada na cadeira de balanço com um jarro de lã sobre os ombros, recebeu-os com lágrimas que escorriam como o vinho derramado numa taberna de moraria. Meu Deus, o que aconteceu? Beatriz desabou no sofá, o vestido da lua de mel amarrotado como uma bandeira de rendição, e contou tudo, as confissões de Ricardo sob o luar vulcânico, as promessas quebradas que se dissolveram como sal no oceano. Ele mentiu para mim, mãe. Para todos nós. Ricardo, encostado à porta como um intruso, balbuciou defesas, foi um erro, Beatriz. Pressões do trabalho. Eu servi chá de hortelã, as folhas frescas colhidas no mercado da Ribeira das Naus, e observei como aranhas tecem teias. Erros acontecem, disse eu, a voz suave como o fado lento de um violão. Mas a família perdoa, não é? Minha mãe acenou, os olhos suplicantes virados para mim, e Beatriz agarrou a minha mão, os dedos frios como o mármore do Panteão Nacional. Obrigada, Ana. Tu sempre salvaste-nos. Salvar. A ironia era uma lâmina afiada, cortando mais fundo que qualquer navalha. Naquela noite, enquanto eles se instalavam no quarto de hóspedes, o mesmo onde eu dormira com pesadelos de turnos intermináveis, reuni-me com o advogado em Alcântara. O escritório dele cheirava a papel velho e café forte, as janelas dando para o estuário do Tejo onde barcos fantasmas navegavam na névoa. A hipoteca está contestada, anunciou ele, ajustando os óculos de armação grossa. Com as provas que forneceu, o banco congela os bens de Ricardo amanhã. A casa volta para o nome da sua mãe. Assenti, sentindo um frio na espinha como o vento do Cabo da Roca. E o divórcio? Ele sorriu, um gesto seco como o alentejo em seca. Beatriz já assinou os papéis preliminares que enviei por e-mail. Ela acha que é para proteger os bens familiares. Proteger. A palavra ecoava na minha mente como o sino da Basílica da Estrela. De regresso a casa, o João esperava-me com uma garrafa de vinho verde gelado, os olhos dele agora cúmplices, não acusadores. Fiz o que pediste, murmurou ele, servindo 2 taças. Falei com o patrão do Ricardo.
Rumores de fraude circulam agora em Cascais. Bebi devagar, o ácido do vinho queimando a garganta como o ressentimento acumulado. Bom rapaz, respondi, e pela primeira vez em anos, fizemos amor sem pressa, os corpos entrelaçados como vinhas em uma adega do Douro, celebrando não o amor, mas a queda iminente. Os dias seguintes foram um balé de caos controlado. Ricardo perdeu o emprego numa manhã chuvosa, o telefone tocando incessantemente com credores que o incentivara com dicas anónimas. Ele vagueava pela casa como um fantasma de Óbidos, pedindo desculpas que soavam vazias como as ruas de Lisboa em agosto. Beatriz, devastada, refugiou-se na pintura, telas abstratas de vermelho e preto que salpicavam o estúdio improvisado no sótão, onde eu outrora guardara os meus sonhos de juventude. Pinto a dor, Ana, disse ela uma tarde, o pincel tremendo na mão. Como fazes tu para aguentar? Ri, limpando as lágrimas dela com um pano que cheirava a detergente da fábrica. Eu pinto com sangue, mana. Mas tu vais aprender. Minha mãe, o epicentro da culpa, chamou-me para uma conversa no quintal ao pôr do sol, as laranjeiras pesadas de frutos que apodreciam no chão. Ana, o que fizemos contigo? 9 anos. Eu via, mas fingia não ver. As palavras dela eram facas, mas eu as recebi com um abraço, sentindo o coração dela bater irregular como o pulso de um fado moribundo. Agora vês, mãe. E vais escolher. Ela chorou, soluços que misturavam-se ao canto distante de um acórdion na rua, e eu soube que o verdadeiro golpe estava próximo. O clímax veio numa noite de sexta-feira, o ar de Alfama carregado de cheiro a jasmim e frito de choco. Convidei Ricardo para uma conversa de homens no terraço, na verdade, um confronto orquestrado. O João esperava nas sombras, uma garrafa de aguardente na mão como isco. Senta-te, disse eu, apontando a cadeira de ferro sob as luzes de corda que ainda restavam da festa de casamento. Ele obedeceu, o rosto magro agora marcado por olheiras como valos do Gerês. O que queres, Ana? Mais dinheiro. Toma a casa, toma tudo. Balancei a cabeça, servindo-lhe um copo que cheirava a veneno doce. Quero a verdade. Porque ela. Porque Beatriz ganhou o que eu suei. Ele bebeu, o líquido queimando a sua garganta, e as palavras saíram engolfadas, porque ela é bonita, Ana. O mundo dá às bonitas. Tu. Tu és a trabalhadora, a invisível. Invisível. A confissão era o catalisador, e eu acenei para o João, que emergiu das trevas com um soco que derrubou Ricardo da cadeira. O sangue jorrou do nariz dele, manchando o chão como vinho derramado na vindima. Pelo que nos roubaste, grunhiu o João, e eu assisti, o coração sereno como o Tejo em calmaria. Beatriz desceu as escadas atraída pelo barulho, os olhos arregalados de horror, e minha mãe atrás, o jalo escorregando dos ombros. Ana. Para isto. Mas eu não parei. Ajoelhei-me ao lado de Ricardo, o machado, não literal, ainda, mas simbólico, na minha mente. Agora sabes como é ser pisado, cunhado. Ele gemeu, cuspindo sangue, e Beatriz gritou, monstro. Tu planeaste tudo. Sim, planeei. 9 anos de planeamento, de noites em que contava os euros como grãos de areia em Matosinhos. Minha mãe caiu de joelhos, implorando, pela Virgem de Fátima, Ana, perdoa. Perdoar. O perdão era para os fracos, e eu fora fraca tempo demais. Naquela noite, enquanto a polícia não chegava, porque eu sabia que chamariam, o drama português ama os escândalos, sentei-me na cozinha, o azulejo frio sob os pés, e escrevi a carta final. Não para eles, mas para mim, um testamento de vingança que narrava cada gota de suor, cada sonho negado. Beatriz, histérica, atirou-se contra mim, unhas cravando na minha pele como espinhos de sobreiro. Porquê? Eu era a tua irmã. Irmã. Um laço de sangue que se partia como o vidro do lustro. Porque tu foste o meu espelho quebrado, Beatriz. Refletiste o que eu nunca tive. A polícia chegou com sirenes que cortavam a noite de Alfama como facas em seda, luzes azuis piscando contra as paredes de azulejo como confetes de um carnaval invertido. 2 agentes, um jovem de barba rala e olhos cansados como os de quem patrulha o bairro alto nas noites de fim de semana, o outro mais velho com o cheiro a tabaco do Porto impregnado na farda, entraram na casa com as mãos nos coldres. Ricardo jazia no terraço, o nariz inchado como uma berbigão de Aveiro,
gemendo incoerências sobre a conspiração familiar. Beatriz soluçava nos braços da minha mãe, uma maquilhagem borrada traçando rios negros no rosto como as tatuagens de uma viúva de fado. Eu fiquei parada na cozinha, as mãos limpas de sangue literal mas sujas de intenções, oferecendo chá aos intrusos como se fosse uma visita de vizinhos. Senhor agente, disse eu ao mais velho, a voz calma como o murmúrio do Tejo em baixa maré, foi um acidente. Uma discussão que escalou. O meu cunhado. Ele confessou traições, e o meu marido perdeu a cabeça. O João, algemado contra a parede, acenou em silêncio, os olhos dele encontrando os meus num pacto selado no escuro. O agente franziu o sobrolho, anotando no bloco com uma caneta que rangia como ossos velhos. Traições. E você, senhora? Parece demasiado serena para uma briga familiar. Sorri, um sorriso que não chegava aos olhos, como o sol de inverno em Évora que aquece mas não derrete. Eu sou a que limpa as messes, agente. 9 anos a limpar. Eles levaram o João para a esquadra em Moscavide, um lugar cinzento onde as confissões saem como vinho azedo, e Ricardo para o hospital de São José, onde os médicos costurariam mais que feridas, costurariam o fim da sua farsa. Beatriz, exausta de gritos, desmaiou no sofá, e eu cuidei dela como uma enfermeira de campanha em Fátima, molhando-lhe a testa com água do jarro de barro. Minha mãe, o rosto enrugado como pergaminho antigo de um arquivo em Mafra, seguiu-me até à cozinha, os passos arrastados como o fado lento de um violino solitário. Ana, minha filha. O que nos fizeste? Somos família. Família. A palavra era um eco vazio, como as galerias desertas do aqueduto das águas livres. Sentei-a à mesa, acendendo uma vela de cera de abelha que cheirava a mel silvestre de Serra da Estrela, e contei-lhe tudo, não em fúria, mas em sussurros precisos como o corte de uma tesoura de costureira. 9 anos, mãe. 80 horas por semana na fábrica, o sal corroendo a pele, os pés sangrando nos autocarros lotados para Chelas. Eu paguei a universidade de Beatriz, os vestidos, os sonhos dela. E tu? Afagavas-lhe o cabelo enquanto eu remendava os lençóis à luz de uma lâmpada fraca. Lágrimas escorreram pelo rosto dela, sulcos profundos como os vales do Douro, e ela estendeu a mão trêmula. Eu pensava que eras forte, Ana. Que aguentavas por amor. Amor. O amor português é como o bacalhau, seco, salgado, precisa de ser dessalgado com lágrimas. Mas eu não chorava. O choro fora gasto nos primeiros anos, nas noites em que sonhava com uma vida além das enlatadeiras. O amor não é unilateral, mãe. Beatriz comeu dos meus pratos e cuspiu os ossos para mim. Ela baixou a cabeça, murmurando orações à Senhora da Conceição, e eu saí para o terraço, onde o ar noturno de Alfama carregava ecos de guitarras e lamentos. Liguei para o advogado, a voz baixa para não acordar as vizinhas curiosas, acelera o processo. A casa é nossa amanhã. Ele riu, um som rouco como o vento em Cabo Espichel. Você é implacável, Dona Ana. Como uma rainha de Trás-os-Montes. O amanhecer trouxe o despejo simbólico, agentes bancários bateram à porta às 8 horas, papéis em mãos que selavam o fim do império de Ricardo. Beatriz acordou aos gritos, vendo os homens catalogarem os poucos móveis de valor, o aparador de Nogueira que eu comprara com o meu primeiro bónus, as joias falsas que ela usara no casamento. Não. Isto é meu, berrou ela, atirando-se contra um deles como uma gata de rua em It. Eu segurei-a pelos ombros, os ossos dela frágeis sob os meus dedos calejados. Nada é teu, Beatriz. Foi emprestado. E o empréstimo vence. Os olhos dela, outrora brilhantes como o azul de Sagres, agora turvos de ódio, fixaram-se nos meus. Tu orquestraste isto. Desde o início. Sim, orquestrei. Como um maestro na Sociedade de Geografia de Lisboa, regendo sinfonias de ruína. O João regressou à tarde, solto sob fiança que eu paguei com a conta secreta, e abraçou-me na soleira, sussurrando, valeu a pena. Olhei para ele, vendo o homem que eu moldara com paciência de oleiro em Estremoz, e respondi, ainda não acabou. Juntos, limpámos a casa, varrendo cacos de porcelana quebrada como se varrêssemos os últimos vestígios da ilusão familiar. Minha mãe retirou-se para o quarto, murmurando ave-marias que soavam como despedidas. Semanas viraram meses, o outono de 2025 pintando Lisboa de tons ocre como as folhas caídas no Jardim da Estrela.
Beatriz mudou-se para um quarto alugado à intendente, pintando retratos sombrios que vendia em feiras de arte no Lisboa Factory, ironicamente, ganhando o primeiro dinheiro verdadeiro dela. Ricardo desapareceu para Cascais, um fantasma endividado que ligava esporadicamente, pedindo uma chance de redenção. Eu ignorava as chamadas, focando no meu novo ritmo, reduzi as horas na fábrica para 40 semanais, usando o tempo livre para um curso de gestão em Belém, onde aprendi a transformar suor em capital. O João abriu uma oficina própria em Alcântara, financiada pelos restos da hipoteca recuperada, e pela primeira vez, sonhávamos com um filho, não como fardo, mas como herança. Mas o ressentimento não morre fácil em Portugal, ele fermenta como o vinho de Colares. Uma noite de novembro, com o vento uivando como lobos no Gerês, Beatriz apareceu à minha porta, o casaco puído sobre os ombros, os olhos vermelhos de noites insones. Ana, perdoa-me. Eu era cega. Cega. A confissão era tardia, como o trem de Sintra que chega atrasado. Convidei-a para entrar, servindo vinho do Alentejo numa taça rachada, e ouvi enquanto ela desfiava o novelo, as culpas, as invejas que sentira em silêncio, o humor por mim que mascarara com egoísmo. Tu eras a heroína, e eu a vilã sem saber. Chorei então, pela primeira vez desde o golpe, lágrimas quentes como o sol de Évora em verão. Abracei-a, sentindo o corpo dela tremer contra o meu, e sussurrei, somos ambas vilãs, mana. Mas agora, reconstruímos. Minha mãe juntou-se a nós, as mãos trêmulas unindo as nossas, e pela primeira vez, a família pareceu um porto, frágil, mas ancorado. O inverno de 2025 caiu sobre Lisboa como um manto de neblina do Tejo, úmido e penetrante, infiltrando-se nas juntas das casas antigas de Alfama como dúvidas não resolvidas. Eu acordava agora com o sol filtrando pelas cortinas de linho que costurara eu mesma, o corpo menos dolorido, mas a mente ainda enquanto com os fantasmas da vingança. O João roncava ao meu lado, o peito subindo e descendo como as ondas em Carcavelos, e eu traçava linhas no seu braço com o dedo, contando as cicatrizes de uma vida que remodeláramos juntos. A fábrica em Marvila tornara-se um capítulo fechado, agora, gerenciava uma pequena equipa de costureiras em Chelas, mulheres como outrora, mãos calejadas, sonhos salgados, ensinando-as a costurar não só tecidos, mas futuros. Beatriz visitava aos domingos, trazendo pães de Deus do forno da esquina e telas frescas que pintava com tons mais suaves, azuis do Oceano de Nazaré, verdes das vinhas de Douro. Para ti, mana, dizia ela, pendurando-as nas paredes nuas da sala, onde outrora só havia fotos amareladas do nosso pai. As conversas fluíam agora sem espinhos, desfiando novelos de memórias, o verão de 2010, quando corríamos pelas praias de Cascais fingindo sermos princesas de contos de fadas, o Natal em que partilhámos um peru magro, rindo das guarnições improvisadas. Eu invejava a tua força, confessou ela uma tarde, enquanto pelávamos laranjas no quintal, o sumo pegajoso nas mãos como cola de afetos tardios. Pensava que eras indestrutível. Ri, o suco azedo na língua. Indestrutível. Eu era barro rachado, Beatriz. Tu foste o sol que me cegou. Minha mãe recuperava devagar, as orações dela agora misturadas a risos roucos quando contava histórias do pai, o homem que construíra pontes em Lisboa, mas caíra de uma que não aguentara o peso. Ele diria que és a ponte agora, Ana, murmurou ela uma noite, enquanto tricotava um jail para o neto que esperávamos. O neto. A notícia viera num teste de farmácia comprado na Ribeira, 2 linhas rosadas que prometiam redenção. O João chorara ao saber, abraçando-me na cozinha com a força de um urso do Mondego, e eu sentira, pela primeira vez, o ventre como um jardim fértil, não uma fábrica estéril. Ricardo, o espectro, reapareceu em janeiro, uma carta registada chegando como um corvo de Évora. Quero voltar, Beatriz. Pela família. Ela leu em voz alta, a voz tremendo como folhas de oliveira ao vento, e nós rimos, um riso libertador, como o de quem solta balões no São Pedro de Alcântara. Queimei a carta na lareira improvisada, as chamas devorando as palavras como o fogo de um auto de fé. Ele é passado, declarei, e Beatriz acenou, os olhos claros como o céu de Setúbal. Passado. O tempo curava, mas deixava cicatrizes visíveis, como as marcas nos azulejos de uma casa velha. A primavera brotou com promessas, flores de jacarandá tingindo as ruas de Lisboa de púrpura real, e eu engravidei plenamente, o ventre arredondando como as colinas de Monsanto. Caminhadas pelo Rocio tornaram-se ritual, o João de mão dada, Beatriz contando anedotas de exposições em galerias do Chiado, minha mãe abençoando-nos com medalhas de Fátima.
Mas o drama não acaba num fado auto-hollywoodiano, em Portugal, ele persiste como o fado, uma melodia que volta nos recantos inesperados. Uma noite de maio, durante um jantar no cais do Sodré, mariscos frescos de Ericeira, vinho branco gelado de Bucelas, Beatriz confessou o segredo que guardara, eu sabia, Ana. Das hipotecas. Ricardo contou-me, e eu calei para não perder o sonho. O ar parou, o garfo suspenso a meio caminho da boca, o burburinho do restaurante fedem como um sonho acordado. Olhei para ela, os olhos meus endurecendo como o granito de pedras salgadas. Sabias? A palavra saiu baixa, mas carregada como uma onda de tsunami em Sagres. Ela baixou a cabeça, lágrimas pingando no prato de percebes. Pensava que era temporário. Que tu aguentarias, como sempre. O João apertou a minha mão sob a mesa, um âncora silencioso, e minha mãe murmurou uma prece. O ressentimento, que eu pensara enterrado como sementes de sobreiro, brotou de novo, não furioso, mas profundo, como raízes que sufocam. Não houve gritos naquela noite, saí para o terraço do restaurante, o Tejo negro abaixo refletindo luzes como estrelas caídas, e respirei o sal do Atlântico. O bebê chutou, um lembrete de vida além da dor, e eu chorei, não por traição, mas pela ilusão de cura completa. Beatriz seguiu-me, o vestido florido esvoaçando como bandeiras de rendição. Perdoa-me outra vez, mana. Eu mudo. Muda. A mudança é lenta em Portugal, como o vinho que envelhece em cascos de carvalho. Abracei-a, sentindo o cheiro dela a tintas e arrependimento. Vamos devagar, Beatriz. Como o rio que esculpa pedra. O verão chegou com o nascimento, um menino, olhos castanhos como os meus, berro forte como o sino da Sé. Batizámo Tomás, em honra do pai perdido, e a família reuniu-se na igreja de Santa Engrácia, o sol filtrando pelos vitrais como bênçãos coloridas. Ricardo não veio, rumores diziam que fugira para o Algarve, vendendo tempo partilhado a turistas incautos, mas o seu vazio era uma vitória silenciosa. Minha mãe segurou o neto com mãos trêmulas, sussurrando fados de embalar, e Beatriz pintou o primeiro retrato dele, traços delicados que capturavam a inocência que nós perdéramos. Mas a vingança, ela sussurra nos recantos. Numa tarde de agosto, enquanto Tomás dormia no berço de vime comprado em Óbidos, recebi uma chamada anónima, Ricardo, voz rouca de derrota, implorando um empréstimo para recomeçar. Ri, o som e quando na sala vazia. Recomeça sozinho, como eu fiz. Desliguei, e olhei para o Tejo pela janela, o rio eterno levando detritos para o mar. 9 anos de suor transformados em lições. A família não é dada, é conquistada, o amor não é cego, é afiado como uma navalha de barbear em Alfama. O outono de 2026 varreu Lisboa com ventos que uivavam como almas penadas no castelo de São Jorge, levando folhas secas pelas ruas empedradas como confetes de um carnaval esquecido. Tomás crescia rápido, um rapazinho de cachos escuros que explorava o quintal de Alfama com a curiosidade de um navegador de Vasco da Gama, as mãozinhas sujas de terra das laranjeiras que agora davam frutos doces. Eu via nele o reflexo da minha própria infância, livre, não acorrentada a turnos e dívidas, e isso curava as fendas no meu coração como o sol de Monsanto aquece as pedras frias. A oficina do João prosperava em Alcântara, consertando motores de turistas que alugavam carros para rodar o Douro, e as noites eram preenchidas com planos, uma casa maior em Belém, talvez, com vista para o mosteiro onde sonhávamos casar de novo, num voto renovado. Beatriz mudara, de formas subtis como o crescimento de uma videira em colares. Deixara as telas abstratas de dor por retratos realistas, famílias portuguesas comuns, mães com aventais de renda, pais com bigodes grisalhos, crianças rindo em praias de areia branca como a de Comporta. Vendia-as em galerias do Príncipe Real, o dinheiro pingando devagar como o azeite de um lagar alentejano, e partilhava comigo, metade para a poupança de Tomás, mana. Para ele não remarem como nós. As visitas dela eram rituais, trazendo doces de Belém embrulhados em papel castanho, e conversávamos horas na varanda, o Tejo murmurando abaixo como um confidente antigo. Lembras-te do pai a contar histórias de sereias? Perguntava ela, e eu acenava, revivendo o cheiro de tabaco e mar nas suas palavras. Minha mãe, agora avó plena, tecia redes de afeto, tricos para Tomás, sopas de poeirinha nos dias frios, orações sussurradas à Virgem de Almudena que enchiam a casa de uma paz frágil. Perdoei-te antes de ti, Ana, disse ela uma manhã de névoa, enquanto amassava massa para pastéis de nata. O Senhor ensina que o fardo é partilhado. Partilhado.
A lição tardia, mas bem-vinda, como o vinho de mesa que aquece o estômago após uma jornada longa. Eu perdoava devagar, não num gesto dramático, mas em gestos diários, uma xícara de café partilhada, um abraço que durava um segundo a mais. Ricardo era uma sombra distante, um postal ocasional do Algarve com saudações formais que ignorávamos como faturas pagas. Rumores chegavam via Dona Rosa, a vizinha taróloga, que lia as cartas com olhos enrugados como figos secos. Ele casou com uma inglesa rica, mas o arcano do diabo diz que a corrente ainda puxa. Ri ao ouvir, servindo-lhe um copo de medronho caseiro. Que o diabo o leve, então. Nós ficamos com o anjo. A vingança, consumada, deixara um vazio que preenchia com rotina, manhãs a gerir a equipa de costureiras, tardes a passear Tomás pelo jardim zoológico, onde ele apontava os pavões com gritinhos de espanto. Mas o psicológico não se resolve em estações, ele hiberna e desperta como o fado em noites de saudade. Numa véspera de Natal, com as luzes do Rossio piscando como estrelas artificiais, Beatriz chegou com uma caixa embrulhada, um colar de contas de coral, herança do pai que ela guardara em segredo. Para ti, Ana. O que merecias desde o início. As lágrimas vieram, quentes como o vinho quente de Natal, e abracei-a, sentindo o peso do passado dissolver-se como açúcar no chá. Jantámos em família, o bacalhau cozido com todos, risos e quando pela casa como sinos da Sé, e pela primeira vez, senti-me não a âncora, mas o veleiro, livre, navegando. O ano novo trouxe expansões, a casa em Belém comprada com lucros partilhados, paredes brancas com azulejos novos pintados por Beatriz, um quarto para Tomás cheio de brinquedos de madeira entalhados pelo João. Minha mãe mudou-se conosco, o quarto dela dando para o Tejo, onde via os barcos como promessas cumpridas. A família é isto agora, disse ela, vendo Tomás brincar no chão. Sim, era. 9 anos de dor transmutados em alicerce, como o calcário que sustenta o aqueduto. E eu? Eu era a Ana, a que remara sozinha, mas agora com remadores ao lado. O ressentimento, outrora um oceano furioso, acalmara-se num lago sereno de Évora, onde peixes de prata nadam sob o sol. Não esquecia, o esquecimento é para os fracos, mas perdoava, transformando o veneno em elixir. Lisboa, eterna e traiçoeira, sussurrava-me segredos nas ruas, que a vida, como o fado, é dor e glória entrelaçadas, e que a verdadeira vingança é viver, plena, sem correntes. No fim, enterrei o machado não num crânio, mas no jardim, sob uma laranjeira que floresceu com frutos dourados. E enquanto Tomás colhia o primeiro, rindo com a boca suja de sumo, soube que o ciclo quebrara, não mais 80 horas de suor, mas horas de sol partilhadas. A família, enfim, era Porto, e eu, a capitã.